Durante gerações, as pessoas passaram anos aprendendo e aperfeiçoando habilidades que pareciam indispensáveis. Até que uma nova tecnologia chegava. E em questão de anos, tudo que aquela pessoa tinha construído simplesmente deixava de ser necessário. E isso aconteceu mais vezes do que a gente imagina. E em todas as histórias tem um padrão que se repete. Cada avanço destruiu empregos, mas também criou outros. Foi por isso que por mais de 2 séculos a gente aprendeu a não entrar em pânico quando uma tecnologia nova chegava, porque o saldo histórico sempre foi positivo, sempre existiu uma porta nova do lado da que fechou. Mas tinha uma coisa em comum em todas essas substituições. Se você parar para olhar com cuidado, as máquinas foram atrás dos músculos, do esforço físico, e sobrou para o ser humano exatamente o que a máquina não conseguia fazer: pensar, criar, analisar, tomar decisão. Até que surgiu a inteligência artificial. E pela primeira vez na história, as máquinas foram atrás exatamente dessa parte. E eu sei que hoje você abre qualquer rede social e esse assunto de IA está em todo lugar. Mas tem uma parte dessa história que eu vejo pouquíssima gente comentando e foi a parte que mais me assustou até agora. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Lorena Alves, eu tenho formação em finanças nos Estados Unidos, mas o que mais me interessa não são os números em si, mas sim entender o que acontece com a nossa cabeça quando o assunto é dinheiro. Porque na minha experiência, dinheiro tem muito mais a ver com comportamento, emoção e ambiente do que com qualquer planilha. Então, se você gosta de conteúdo sobre mente, ciência, filosofia e como tudo isso afeta a sua vida financeira, eu te convido a se inscrever no canal e no final, se você sentir que esse vídeo te acrescentou alguma coisa, deixa um like para eu saber, ajuda bastante. E antes de falar sobre IA, eu quero te fazer refletir sobre o que o carro fez com o nosso corpo. Então, para fazer isso, vamos fazer uma viagem no tempo para 1945. Imagina, a Segunda Guerra Mundial havia acabado, os soldados americanos voltaram para casa e o país entrou em um boom econômico que o mundo nunca tinha visto. E o carro virou um símbolo de liberdade e prosperidade. As cidades foram completamente redesenhadas em volta dele. As avenidas ficaram mais largas, os estacionamentos passaram a ocupar mais espaço do que praças e parques, ou seja, o mundo estava sendo construído em torno de uma premissa só: você não precisa se mover. E o corpo humano foi aceitando esse convite, não por preguiça, mas porque o ambiente mudou. O corpo não precisava mais percorrer distâncias, não precisava mais subir uma escada, não precisava mais ir a pé ao mercado. E se você parar para pensar, hoje em dia a gente levou esse conceito ainda mais longe, porque hoje você não precisa nem sair de casa para comprar comida. Pede pelo celular e chega em 30 minutos. Não precisa ir ao banco porque está tudo no aplicativo, nem ir para a farmácia porque eles entregam em casa. Então a fricção entre você e o que você quer foi sendo eliminada pouco a pouco ao longo de décadas. E as consequências disso aparecem hoje nos dados. No Brasil, 62% da população está acima do peso. E a obesidade quase dobrou desde 2006, de 11% para quase 26%. E não é só aqui, essa é uma tendência que está acontecendo em vários países do mundo. E essa é só uma das consequências de décadas construindo um ambiente onde o esforço físico virou opcional. Por isso, presta muita atenção agora, porque o que eu vou dizer é exatamente o centro desse vídeo. A inteligência artificial vai fazer pelo cérebro o que o carro fez pelo corpo. E se você parar para pensar, isso já está acontecendo. Em 2025, pesquisadores do MIT publicaram um estudo que viralizou no mundo inteiro. Eles queriam basicamente entender uma coisa simples: o que acontece com o cérebro quando a gente começa a terceirizar o pensamento para uma inteligência artificial. Então, para responder essa pergunta, eles dividiram os participantes em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo precisava escrever textos usando apenas o próprio cérebro, sem nenhuma ajuda externa. O segundo grupo podia usar mecanismos de busca, como por exemplo o Google, para pesquisar informações antes de escrever. E o terceiro grupo, eles tinham acesso ao ChatGPT durante toda a atividade. Então eles podiam pedir ideias, estruturas e ajuda para desenvolver os textos. E o mais legal é que enquanto as pessoas realizavam as tarefas, os pesquisadores monitoravam a atividade cerebral delas em tempo real durante todo o processo de pensamento e tomada de decisão. E isso aconteceu ao longo de 4 meses. E no final do estudo, os resultados chamaram a atenção,
principalmente porque o grupo 1, aquele que escreveu usando apenas o próprio cérebro, apresentou as conexões neurais mais fortes, ou seja, o cérebro trabalhava mais, criava mais conexões e isso exigia mais esforço cognitivo. Já o grupo 2, aquele que usava mecanismos de busca, ficou no meio do caminho, porque, afinal, eles ainda precisavam pesquisar, filtrar e organizar as informações sozinhos. Mas o mais surpreendente foi o grupo 3, o que utilizava o ChatGPT, porque esse grupo ele apresentou a menor conectividade cerebral entre todos eles. Ou seja, os pesquisadores perceberam que conforme as pessoas dependiam mais da IA para estruturar pensamentos e respostas, menor era o esforço mental exigido do cérebro durante a tarefa. E essa parte é muito importante, porque depois disso, eles fizeram uma última fase do estudo, onde eles inverteram os grupos. Então agora, aquelas pessoas que passaram meses usando o ChatGPT precisavam escrever sem ele. E aqui surgiu um dos pontos mais interessantes da pesquisa. Muitas dessas pessoas tiveram dificuldade para lembrar do que tinham escrito anteriormente. Alguns não conseguiam nem citar partes do próprio texto. Isso chamou muita atenção dos pesquisadores e eles acabaram chamando isso de dívida cognitiva. Basicamente seriam os custos mentais que vão se acumulando no longo prazo quando você começa a depender demais da IA para pensar. Então isso gera menos pensamento crítico, menos criatividade, menos profundidade e, consequentemente, menos esforço mental. Porque no final, pensem comigo, o cérebro ele funciona de uma forma muito parecida com um músculo. Então, você sabe que vai para academia, pega o peso ali, porque se você parar de se movimentar, os seus músculos muito provavelmente vão se atrofiar. E com o cérebro é igual. Quando você vive em um ambiente que deixa de exigir pensamento, reflexão e esforço mental, ele também começa a atrofiar. É exatamente a mesma história do carro, só que agora com o cérebro. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais séria, porque eu lembro que foi lendo o livro do Yuval Harari, que ele é um historiador israelense, autor daquele famoso livro Sapiens, que uma parte prendeu muito a minha atenção. E o livro se chama 21 lições para o século XXI. E honestamente, naquela época, eu não tinha entendido de verdade o que ele queria dizer. Mas agora, vivendo nessa fase de IA, aquilo fez um clique muito forte na minha cabeça, porque ele explica exatamente o que eu comentei para vocês. A Revolução Industrial substituiu os músculos humanos, então as máquinas começaram a carregar mais peso, produzir mais rápido e executar trabalho físico melhor do que qualquer pessoa. Enquanto isso, os trabalhos cognitivos sobreviveram, então médicos, advogados, analistas. Só que, segundo Harari, se nossas emoções, desejos e decisões são processos biológicos, então não haveria motivo para os algoritmos não conseguirem replicar esses processos também. E hoje, pela primeira vez na história, essas tarefas cognitivas também começaram a ser substituídas. E quando você realmente para pensar nisso, começa a ficar assustador, porque os algoritmos já conseguem prever muito do nosso comportamento antes mesmo da gente perceber isso conscientemente. Então para pensar, a Netflix já consegue prever o que você quer assistir, o Instagram sabe exatamente o que te mostrar para você continuar ali vendo os Reels, o Spotify já começa a entender o seu padrão emocional e tudo isso acontece analisando comportamento, repetição, padrão e dados. Ou seja, aos poucos os algoritmos começam a entender como você pensa. E o autor fala justamente sobre isso. Ele diz que a clareza do autoconhecimento é essencial para manter o controle da própria vida em um mundo em que algoritmos vão conhecer as pessoas melhor do que elas mesmas. Porque no momento em que um sistema entende seus medos, desejos, impulsos e padrões melhor do que você, ele não apenas prevê suas decisões, mas também começa a influenciá-las. E quando a gente junta esses estudos sobre dívida cognitiva com o mundo ao nosso redor, as duas coisas começam a se conectar, porque ao mesmo tempo em que estamos entregando cada vez mais decisões e raciocínios para IA, também estamos exercitando cada vez menos nossa própria capacidade de pensar criticamente. E sabe o que isso me lembra muito? Eu não sei se vocês já assistiram o filme Wall-E.
É um filme da Pixar e eu assisti quando era criança, acho que foi lançado em 2008. E naquela época eu achei que era mais um filme de ficção científica, bonitinho, só que hoje eu vejo isso com outras lentes. E no filme, basicamente, a Terra foi abandonada porque ela não podia mais ser habitada, então os humanos foram para uma espaçonave onde robôs e IA cuidavam de absolutamente tudo. Enquanto isso, os humanos ficavam deitados em cadeiras que flutuavam sozinhas, com telas na frente do rosto o tempo todo, então eles nunca andavam e nunca olhavam um para o outro de verdade. Os músculos tinham praticamente atrofiado e eles mal conseguiam ficar de pé. E o detalhe que eu lembro até hoje é que eles estavam felizes, digamos assim, completamente satisfeitos, achavam que não sentiam falta de nada, porque simplesmente não lembravam mais o que era ter autonomia. E agora um alerta de spoiler para quem não assistiu o filme, então se você quiser assistir, não quiser saber o que vai acontecer, é só avançar um pouco esse vídeo. Mas no final do filme, uma das cenas que mais me chamou a atenção foi a seguinte: o piloto automático da nave era uma IA que estava programada para nunca mais deixar os humanos voltarem para a Terra. Então, quando o capitão descobre que a Terra pode ser habitada de novo e decide voltar, a IA se recusa, ou seja, a decisão sobre o futuro daquela civilização inteira não estava nas mãos de ninguém, estava em um algoritmo rodando instruções que alguém tinha programado décadas antes. E isso é bem parecido com o que o Harari descreveu. Mas então, o que a gente pode tirar de tudo isso? E eu sinceramente não gosto desse sensacionalismo que a internet tenta transformar tudo em um extremo, dizendo que a IA vai acabar com todos os empregos, que tal profissão vai morrer em 5 anos. E a realidade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer e nem em quanto tempo isso vai levar. Então, a verdade é que, muito provavelmente, a IA vai sim acabar substituindo uma grande parte das tarefas mais repetitivas e previsíveis. A gente já está vendo isso acontecer. Mas eu também acredito que, como sociedade, a gente vai encontrar maneiras de se adaptar. Eu acho que novos trabalhos vão surgir, como aconteceu em outras revoluções, só que toda grande transição tende a ser turbulenta, e provavelmente essa também vai ser. Mas, quer saber a verdade? Eu acredito que tem coisas que simplesmente não estão sob nosso controle, e essa é uma delas. A gente não consegue prever o futuro, nem controlar a velocidade dessa transformação. A única coisa que eu consigo controlar, e talvez isso seja o mais importante, é a maneira como eu escolho viver no meio dessa transformação. Porque o que mais me preocupa não é só a IA fazer tarefas por mim, é eu começar aos poucos a perder capacidades que sempre fizeram parte do que significa ser humano. A capacidade de pensar por conta própria, de refletir sem precisar de uma validação externa o tempo inteiro, de raciocinar profundamente sobre alguma coisa sem precisar de uma resposta instantânea. Porque a IA pode fazer muita coisa por você, mas hoje ela não consegue te fazer sentar na cadeira e estudar por você, não consegue te impedir de parcelar uma compra que você sabe que não cabe no seu orçamento, não consegue desligar o celular e dormir mais cedo por você. Então ela pode até te aconselhar e te dizer exatamente o que fazer, mas fazer, isso ainda depende de você. Então, no final, eu também não acho que a solução seja ser 100% contra a IA, porque isso nem faria sentido no mundo que a gente vive hoje, porque ela realmente resolve muitos problemas, aumenta a produtividade, economiza tempo, e ignorar isso seria ingenuidade. E no final acho que é igual o carro, ou seja, o carro facilitou a nossa vida, mas isso não significa que caminhar deixou de ser importante para a saúde. Então, da mesma maneira, a gente também precisa se preocupar com o nosso cérebro. E tem certas atividades que o ambiente simplesmente não exige mais da gente. E isso já está acontecendo hoje. Porque eu lembro que outro dia chegou aquele robozinho que limpa a casa. Aí, como sempre, mais com uma máquina dessa, vem aquele manual gigante. Então a minha primeira reação foi pegar o celular e perguntar para a IA como se configurava. Mas aí eu parei e pensei, meu Deus, por que eu não tento simplesmente ler o manual antes de ir para a opção mais fácil? Então eu sentei, li tudo e configurei. E eu sei que parece uma atitude boba, mas no final isso acaba exercitando o seu cérebro.
Então, são exatamente esses pequenos esforços que o ambiente já não exige mais que mantém a sua mente funcionando bem. Porque eu, sinceramente, não quero perceber que daqui a alguns anos que eu deleguei não só as tarefas chatas, mas também o meu próprio julgamento. E talvez entender a própria mente esteja se tornando uma das habilidades mais importantes do futuro, porque o conhecimento técnico vai ficar cada vez mais acessível, mas pensamento crítico, autocontrole, clareza e autonomia talvez se tornem cada vez mais raros. Então, se você chegou até aqui, me conta nos comentários, você já percebeu algum momento em que começou a terceirizar a sua própria capacidade de pensar para IA, sem perceber? O que é que você acha de tudo isso? Eu quero muito ler a opinião de vocês. Então, muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal para ver os próximos vídeos e até a próxima!